Olá, estudantes! Sou a professora Cassandra, licenciada em História pela Universidade Federal do Amazonas, e hoje eu trouxe para vocês uma questão do Enem de 2011, onde a gente vai trabalhar a nossa república oligárquica, tá bom? E aí, essa questão do Enem, ela vai trazer dois textos de dois importantes historiadores. E o primeiro texto diz assim: até que ponto, a partir de posturas e interesses diversos, as oligarquias paulistas e mineira dominaram a cena política nacional na Primeira República? A união de ambas foi um traço fundamental, mas que não conta toda a história do período. A união foi feita com a preponderância de uma e de outra das duas frações. Com o tempo, surgiram as discussões e um grande desacerto final. O segundo texto vai falar assim: a imagem de um bem-sucedido acordo com café com leite entre São Paulo e Minas Gerais, um acordo de alternância de presidência entre dois estados, não passa de uma idealização de um processo muito mais caótico e cheio de conflitos. Profundas divergências políticas colocavam-nos em confronto por causa de diferentes graus de envolvimento no comércio exterior. Antes da gente ir lá para a questão em si, né, para a problemática, eu quero chamar a atenção que os dois textos eles estão falando especificamente da política café com leite, que foi aí a política que foi desenvolvida no período oligárquico entre as oligarquias do estado de São Paulo e Minas Gerais. E aí os dois historiadores, principalmente aí o historiador Boris Fausto, vai fazer uma crítica muito grande a essa política, resumir, né, a essa reflexão política, resumir todo o período da história do Brasil. E aí o Boris vai dizer, né, que essa política, essa alternância no poder, não conta toda a história do período. Ou seja, não é só política café com leite, a gente vai ter outros conflitos, a gente vai ter outros acordos, né? E principalmente a gente vai ter os interesses internos dessas duas oligarquias que vão interferir principalmente na alternância de poder, como a gente vê com a ruptura, né, desse grande acordo que gera também o fim da República Oligárquica. Aí vamos lá na questão. O enunciado fala assim, né? Para a caracterização do processo político durante a Primeira República, utiliza-se com frequência a expressão política do café com leite. No entanto, os textos apresentam a seguinte ressalva à sua utilização. Atenção, hein, gente? Ele está pedindo a ressalva, tá? Da utilização dessa política. E aí, letra A. A riqueza gerada pelo café dava à oligarquia paulista a prerrogativa de indicar os candidatos à presidência sem necessidade de alianças? Vocês acham que sim? Não, né, gente? A gente sabe aí que as oligarquias funcionavam através de grandes acordos, né? E que era impossível uma oligarquia só se manter no poder, tanto que a gente vai ter a ruptura do pacto. Letra B. As divisões políticas internas de cada estado da federação invalidavam o uso do conceito de aliança entre estados para este período? Vocês acham que invalidava isso? Eu acredito que não, né? Cada divisão política, cada oligarquia tinha a sua divisão política interna, mas não ao ponto de invalidar o processo de alianças, tá bom? A não ser aí no final da Primeira República. Mas aí não é só a política interna econômica, vai ter outros fatores aí, tá bom? Então, letra B, não, né? Letra C. As disputas políticas do período contradiziam suposta estabilidade da aliança entre mineiros e paulistas. É interessante essa resposta. Vamos aqui grifar, que dialoga um pouco com o texto, tá? Dialoga com o texto. E aí vamos para a letra D. A centralização do poder executivo federal impedia a formação de uma aliança duradoura entre as oligarquias? Não, né, gente? Primeiro que a centralização do poder executivo, ela não necessariamente existia, porque o poder executivo, né, ele necessitava das outras oligarquias para
a pessoa que estava lá necessitava das oligarquias para poder chegar lá e para poder se manter no poder. Lembrando que esse período da República Oligárquica, né, foi o período na qual dominava o poder econômico. Então, se você não tinha poder econômico, você automaticamente não estava governando, não estava no poder. Então, não tinha como centralizar. Letra E. A diversificação da produção e a preocupação com o mercado interno unificavam os interesses das oligarquias? Não, né, gente? Aí a letra E fala que a diversificação da produção e a preocupação com o mercado interno unificavam os interesses das oligarquias. Na realidade, não unificavam, né? Essa preocupação, ela distanciava, né? Porque cada oligarquia tinha um produto econômico a ser exportado e cada oligarquia tinha um interesse econômico em cima desse produto, que era aí diverso. Então, a gente fica aí com a alternativa C, porque realmente que dialoga com o texto. Se vocês voltarem no texto, vocês vão ver que realmente está dizendo que essas disputas políticas do período contradiziam suposta estabilidade de aliança entre mineiros e paulistas, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido um pouco e refletido um pouco sobre essa política do café com leite, e deixo aqui para vocês um gráfico sobre as principais temáticas, né, com uma estatística da principal temática em relação à história do Brasil. Daí chamo a atenção para vocês que a história do Brasil, como a gente viu já em aulas anteriores, ela cai muito no Enem, mas se a gente for observar o gráfico, dentro do eixo História do Brasil, o principal assunto que cai no Enem seria o Brasil República, esse período aí que vai da República de Espada até a nossa contemporaneidade, tá bom? Fique por dentro de mais conteúdos assistindo nossas aulas, curtam, compartilhem e até mais!